Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, segundo escreveu João, capítulo 21. João 21. João 21. Depois disso, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades, e foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais dois dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia os discípulos não o reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram, e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor, Simão Pedro. Ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com suas vestes, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho, puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltar em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei algum dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Amém, amém. Oremos. Ó Senhor e Salvador Jesus Cristo, louvado e engrandecido teu nome. Estamos novamente aqui, alegres, gratos, por esta oportunidade de louvar e engrandecer o teu nome. Já louvamos o teu nome hoje aqui e cremos que o Senhor recebeu essa simples adoração que fizemos neste lugar. Agora, Senhor, crescemos ainda mais da presença do teu Espírito Santo em nossas vidas para pregar a tua palavra, Senhor. Me usa para falar com a igreja, usa a igreja e a mim para receber a tua palavra. Opera em nós nessa noite, uma vez mais, o teu Santo Espírito, que tem nos honrado em cada culto, para que o teu nome seja exaltado, glorificado em espírito e em verdade. Nos abençoa, Senhor, nós que aqui estamos, as nossas famílias, os nossos irmãos, as pessoas que representamos, em nome de Jesus. Amém, amém. Podeis sentar, meus amados irmãos. Quando este fato se deu, o que acabamos de ler aqui, nesta passagem, Jesus Cristo já havia ressuscitado, e já era esta a terceira vez que ele se manifestava aos seus discípulos. É interessante perceber o seguinte, que muito embora ele tenha passado pela morte e deixou abalar os seus discípulos, os seus seguidores, ele já havia ressuscitado e já não era a primeira vez que ele se apresentava aos discípulos. E a gente fica por entender o seguinte: por qual motivo então os discípulos voltaram ao seu serviço antigo, à sua vida velha? Porque estavam ainda pescando. Se tempos atrás, 3 anos e meio talvez atrás, antes dessa data, Jesus já os havia chamado da pesca para a evangelização, para pregar a palavra. O fato é que eles regressaram. E que nos leva a pensar qual seja o motivo.
Vocês já perceberam que quando a luta vem, quando nós estamos tristes, quando a tribulação nos alcança, porque Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições, e quando ela se apresenta, a gente muitas vezes se recolhe, a gente para, a gente pensa, a gente questiona e pergunta: o que está faltando? O que está errado? O que eu devo fazer, meu Deus? E os discípulos provavelmente pensavam assim também, porque nós pensamos assim, nós achamos assim. Quando as coisas não vão bem, a gente começa a questionar. Quando somos sinceros, nós começamos a questionar nós mesmos. O que nós estamos fazendo que não está bem? O que será que não está agradando a Deus? Os discípulos estavam nessa condição, porque o trabalho que eles executavam há tanto tempo, com tanto profissionalismo, sabiam o que estavam fazendo, agora não estava dando certo. A Bíblia diz: eles passaram uma noite inteira e não conseguiram pescar. Era a profissão deles, dependia disso, a sua sobrevivência e a de suas famílias. E por qual motivo agora a sobrevivência estava ameaçada diante do fato de que eles não conseguiram fazer coisa alguma? Isso também acontece conosco. Porque muitas vezes nós trabalhamos fazendo tudo certinho e as coisas começam a dar errado. Um impede daqui, outro atrapalha dali, e você fica com as mãos atadas. Meu Deus, o que dependia de mim eu fiz, mas outros não estão com a mesma contribuição, com a mesma garra, com a mesma vontade. Senhor, me honra, o que está faltando? O que eu devo fazer? Porque enquanto você não descobre o caminho certo para trilhar, a maneira certa de executar a sua tarefa, o seu trabalho, as coisas não vão fluir, não vão caminhar. E eles então, eu fico imaginando o que eles pensaram quando uma noite inteira batalhando, e isso não é fácil, não obtiveram êxito no seu trabalho. Não foi por falta de ralar, não foi por falta de opção, de determinação. Eles foram, voltaram a fazer aquilo que conheciam. Não era algo novo para a vida deles, não. Eles tinham experiência, mas nada aconteceu. Mas a Bíblia diz que Jesus entra em cena. Jesus apareceu lá na praia. Quando Jesus aparece e entra em cena na nossa vida, tudo muda. Porque Jesus é poder. Aleluia. E a Bíblia diz que Jesus chegou na praia e eles não reconheceram Jesus. Jesus havia tomado algumas providências, como nós vamos ver aqui no texto. A Bíblia diz que ele já tinha preparado alguns peixes e ele não estava lá pescando. Mas os peixes se apresentaram ali em cima das brasas do fogo que Jesus acendeu. E tinha pão também. E eles não reconheceram Jesus. Preste atenção no detalhe aqui que o Espírito Santo de Deus revelou para mim. Quando nós estamos em dificuldade, quando as coisas não estão dando certo, muitas vezes nós não reconhecemos a voz de Deus. Nós não reconhecemos Jesus, nós não percebemos Jesus, nós nos envolvemos tanto com a nossa luta que nós afastamos Jesus da nossa vida, da nossa presença. Sabe por quê? Porque quando Jesus chega, problema vai embora, dor vai embora, dificuldade vai embora, a gente é abençoado. Jesus chegou, a solução chega junto. E nós, na nossa luta, muitas vezes, não percebemos Jesus falando conosco e perdemos a bênção. Deixa eu dizer para vocês uma coisa, não tem muito a ver com esse texto que eu estou pregando, mas tem tudo a ver com a nossa vida espiritual, com o cristianismo. Jesus tem se manifestado muito presentemente na vida das igrejas, daqueles que dão lugar ao Espírito Santo, e as pessoas não estão percebendo o momento que Jesus está voltando para nos dar a maior de todas as vitórias, que é a salvação das nossas almas. E nós estamos envolvidos com os nossos afazeres, como os discípulos estavam tão envolvidos com o fracasso da pesca, que não perceberam Jesus. Mas Jesus é misericordioso, Jesus é maravilhoso. Jesus percebe quando nós estamos fracos, e é aí que, confiando nele, que nós nos fortalecemos.
falou para eles, quando nós não queremos escutar, quando nós não percebemos. Diz a Bíblia que nessas situações o Espírito Santo intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis, e aquele que são dos corações sabe qual é a mente do Espírito, porque é segundo a vontade de Deus que ele intercede pelos santos. A palavra de Deus acontece sempre. A palavra de Deus permanece para sempre, passa céu e terra. A palavra não. Jesus falou, a água parou. Jesus chama os discípulos: filhos, tendes aí alguma coisa para comer? Jesus certamente sabia a resposta. E a resposta era não. Porque eles estavam tentando com o seu esforço próprio, com a sua boa vontade e conhecimento, alcançar o objetivo, mas não havia alcançado, não havia pego, não havia pescado peixe nenhum. Estavam de mãos vazias. E Jesus então dá a direção. Quando Jesus fala e você ouve, as coisas acontecem, porque a palavra do Senhor alcança o objetivo. Nós estamos hoje aqui na igreja, não é Jesus pessoalmente, mas graças a Deus eu fui chamado por Ele, sou ungido dele, para ministrar a você. Se você receber igualmente na direção de Deus, você vai ser abençoado. E eu te desafio. Jesus disse assim: olha a rede à direita do barco. Por que não à esquerda? Jesus mandou lançar a direita e a direita. Não interessa se Jesus falar com você, ande para a esquerda, ande para a esquerda, ande para a direita, ande para a direita. Jesus falou, obedece, porque Jesus dá vitória. Nem sempre nós entendemos os porquês. Eu conversei com um pescador uma vez no Piauí, e ele disse assim: pastor, você sabe que até hoje nós temos o costume de jogar a rede pelo lado direito do barco? Eu falei: bom, eu não sabia como sou pescador. Eu falei: nós praticamos isso. A palavra de Deus é tão poderosa que até hoje as pessoas fazem isso muitas vezes sem saber. Irmãos, quando Jesus fala, igreja, quando Jesus fala, a gente obedece, porque certamente seremos vitoriosos, bem-sucedidos, porque Jesus não fala à toa. Será que eu venho na igreja na quinta-feira e normalmente tem menos pessoas? Eu acredito que aquelas que mais gostam mesmo de louvar o Senhor com interesse de coração, de ouvir a palavra de Deus. Nós chegamos até aqui porque nós não cremos que Jesus vai operar. Ao contrário, nós cremos que Jesus é poder e que Ele nos usa e nos abençoa, não é assim? Quem crê, diga assim: glória a Deus. Glória a Deus. Assim eu creio. Eu recebo toda a profecia, toda a palavra que vem do trono da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando Jesus fala, meus irmãos, não tem dúvida, a palavra de Deus se cumpre. Qual é a sua dificuldade? Qual é a sua necessidade? Não conseguiu atingir o objetivo? Não está fluindo? Aonde está a falha? Jesus se apresenta, Ele está aqui. Então vamos colocar nas mãos de Deus para que Ele nos dê a direção. E quando as coisas se dificultam, e muitas vezes eu me acho assim, eu ainda dizia hoje para uma pessoa: vamos fazer o seguinte, vamos chegar diante de Deus e abrir o nosso coração e falar para Ele o que nós estamos achando errado, aonde precisa ser arrumado, acertado. Porque nós não sabemos, mas nós precisamos ser sinceros diante de Deus, porque certamente a falha está aqui. Não esteja mais com Deus, mas Ele é misericordioso. Ele nos chama, Ele nos fala, nos dá oportunidade. E hoje essa mensagem é para mim, é para você, para que nós então venhamos a pedir a direção de Deus. Os discípulos obedeceram a direção do Senhor quando Ele disse: lançai a rede. E a história conta, está registrado na palavra de Deus, que quando eles lançaram a rede, eram tantos peixes que foi difícil arrastá-los para a praia. E Pedro, ao ajudar a tirar a rede, quando contaram os peixes, eram 153 grandes peixes. Não era 153 ou 200 tilápias desse tamanho.
eram grandes peixes. Basta um peixe lá para o almoço. Não era um peixe criado num viveiro no mar, aí que a gente vê muitas vezes. Era um peixe lá do mar, grandes peixes. Pegou todos eles. Sabe o que o Senhor Jesus está falando para nós nessa noite aqui? E se você quer tomar posse, eu vim Deus no pronto para te profetizar isso, porque o Espírito Santo de Deus falou para mim. Você quer ser abençoado nessa noite, meu irmão? Amém. Vocês creem? Amém. Então seja multiplicada a sua bênção em 153 vezes. Diga assim: eu recebo. Eu recebo. Eu quero. Eu Eu quero. creio. Eu creio. Então recebo e recebo também. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Aleluia. Sejam abençoados em nome de Jesus. A graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo, sejam com todos vós, hoje e para sempre. Amém. Amém. Deus os abençoe. A paz de Deus.